William Bonney estrupou e matou 21 jovens. Alguns deles foram torturados e tiveram seus corpos deixados nas rodovias, na Califórnia. Quer conhecer esse caso? Então acompanhe comigo até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Crimes e Casos. Meu nome é Gina Oliveira. Aqui irei contar casos criminais resolvidos e não resolvidos, nacionais e internacional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. O vídeo não tem nenhuma intenção de desrespeitar a vítima e nem seus familiares. Então, bora para o vídeo. William George Bonney nasceu em 7 de janeiro de 1944 nos Estados Unidos. Seus pais eram Alice e Robert Bonney. Ele era o segundo de 3 irmãos. Ele era o mais velho. Era comum que o pai de William chegasse bêbado de madrugada e espancava a esposa e seus filhos. Seus pais apostaram a casa onde eles moravam e acabou perdendo-a na mesa de jogo. A família ficou desabrigada e William passou a viver no orfanato dos 6 aos 9 anos de idade. Alguns anos depois, Robert, seu pai, veio a falecer de cirrose causado por bebida alcoólica. William Bonney nasceu dia 8 de janeiro de 1947 nos Estados Unidos, o segundo de 3 irmãos. Seu pai era um jogador compulsivo e viciado em bebida alcoólica. A sua mãe também foi uma alcoólica. Muitas vezes deixou Bonney e seus irmãos aos cuidados dos seus avós, um molestador condenado. Bonney e seus irmãos foram negligenciados quando crianças e foram muitas vezes alimentados pelos vizinhos. Em 1953, com 6 anos, Bonney foi colocado em orfanato, onde permaneceu até os 9 anos de idade. Com 10 anos de idade, Bonney foi preso por roubar placa e logo acabou em um centro de detenção juvenil por outros crimes menores, onde foi abusado sexualmente por rapazes mais velhos. Em sua adolescência, de volta para casa com sua mãe, Bonney começou a molestar a criança. Depois do colegial, Bonney ficou noivo e juntou-se à Força Aérea dos Estados Unidos. Bonney serviu na Guerra do Vietnã como um atirador aéreo, registrando mais de 700 horas de serviço ativo e ganhou uma medalha de boa conduta ao servir no Vietnã. Bonney arriscou a própria vida sobre fogo para salvar a vida de um soldado companheiro, mas também mais tarde admitiu ter abusado sexualmente de 2 soldados companheiros na mira de uma arma. Bonney foi liberado do Air Force Estados Unidos em outubro de 1968 e voltou para os Estados Unidos para viver com sua mãe antes de se mudar para a Califórnia. Em 17 de novembro de 1968, aos 21 anos, Bonney cometeu um abuso sexual a um jovem no final de 1968 e no início de 1969. Bonney sequestrou e agrediu mais 4 jovens com idade entre 12 e 18 anos. Em 1969, Bonney foi indiciado por 5 crimes de sequestro e 4 acusações de abuso sexual de 5 jovens. Bonney se confessou culpado de abuso sexual e sexo oral forçado e foi condenado
no hospital do estado como um criminoso mental, desordenado sexual favorável a tratamento. Em 1971, Bonnie foi enviado para tratamento adicional. Bonnie foi solto em maio de 1974, depois que os médicos concluíram que ele deixou de ser um perigo para os outros. Mas ele estava atrás das grades apenas 16 meses mais tarde por estrupar um caroneiro de 14 anos chamado David McVick na mira de uma arma e tentou raptar um outro adolescente. Por isso, Bonnie foi entre 1 e 15 anos de prisão. Em outubro de 1978, Bonnie foi novamente liberado com apenas 18 meses. Bonnie teve um emprego como motorista de caminhão, alugou um apartamento e até encontrou a namorada. Em 1979, Bonnie novamente preso por molestar um adolescente. Esta violação da liberdade condicional significa que ele deveria ter sido enviado de volta para a prisão, mas um erro administrativo fez com que ele fosse liberado. Um amigo próximo que Bonnie fez na delegacia, depois de recordar que ele estava dirigindo para a casa de Bonnie, disse que Bonnie disse a ele: "Ninguém vai depor novamente. Isso nunca vai acontecer de novo comigo." Bonnie geralmente selecionava caroneiros jovens do sexo masculino, escolares ou ocasionalmente garotos de programas como suas vítimas. As vítimas, com idade entre 12 e 19 anos, eram atraídos ou forçados a entrar em sua van. Bonnie dominava-os amarrando as mãos atrás das costas, abusava sexualmente, torturava e depois matava por estrangulamento, em geral, com as suas próprias camisas. Embora alguns fossem esfaqueados ou espancados até a morte, uma vítima, Daryl, foi obrigada a beber ácido. 2 vítimas tiveram um picador de gelo enfiado nos ouvidos e uma outra vítima, Mark, morreu por choque. As vítimas eram geralmente mortes dentro da van de Bonnie e descartados em várias estradas do sul da Califórnia. Em pelo menos 11 dos assassinatos, Bonnie foi assistido por um dos seus 4 cúmplices conhecidos. O primeiro assassinato do qual Bonnie foi acusado era o de um caroneiro de 14 anos chamado Thomas. O jovem foi sequestrado, abusado e morto na manhã do dia 28 de maio de 1979. O corpo, perto de uma estrada. A autópsia mostrou que Thomas tinha sido castrado, espancado, esfaqueado, estrangulado até a morte. Bonnie cometeu o crime com seu principal cúmplice, Vernon, que é suspeito de ter acompanhado Bonnie em pelo menos 6 dos assassinatos. 3 meses depois, em 4 de agosto de 1979, Bonnie sequestrou e matou o jovem de 17 anos chamado Mark. E no dia seguinte, acompanhado por Vernon, um estudante de intercâmbio da Alemanha Ocidental chamado Marcos, que foi esfaqueado mais de 70 vezes e descartado ao longo de uma estrada em Malibu. Em 27 de agosto, Bonnie e Butch sequestraram e mataram um menino de 15 anos de idade chamado Donald e descartaram seu corpo perto da estrada Ventura. Em setembro e dezembro de 1979, Bonnie matou 5 meninos na adolescência, quer sozinho ou com a ajuda de Butch ou o cúmplice de 19 anos de idade,
Jamie no assassinato de Janice, 17 anos, em dezembro. Em 1º de janeiro de 1980, Bonnie brutalizou e matou aos 16 anos de idade Michael McDonald. Um mês depois, em 3 de fevereiro, em Hollywood, Bonnie com um jovem chamado Gregory Miller sequestraram um caroneiro de 15 anos chamado Charlie Miranda. A vítima foi rendida, agredida e em seguida enforcada. O cadáver nu de Miranda foi então despejado em um beco. Bonnie em seguida sugeriu a Miley: "Eu estou excitado, vamos fazer outro algumas horas mais tarde." Em Beck, Bonnie e Miley sequestraram, estupraram e mataram Jamie McCabe, que aos 12 anos foi a vítima mais jovem de Bonnie. Mac pegou a carona enquanto ia para Disneyland, foi estrangulado e espancado. O corpo foi encontrado 3 dias depois ao lado de uma lixeira na cidade de Waynutt. Bonnie não matava novamente até 14 de março, quando ele raptou Ronald, de 18 anos, mas até o final do mês ele havia matado mais de 3 vezes. Em 10 de abril, Bonnie matou 2 vezes no mesmo dia. 3 semanas depois, em 29 de abril, Bonnie e Boots atraíram um empregador de supermercado de 19 anos, chamado Darren, para a van de Bonnie, enquanto estacionavam no estacionamento da loja onde ele trabalhava. O corpo foi descartado na estrada. Em 19 de maio, novamente, Bonnie pediu a Boots para acompanhá-lo em um assassinato. No entanto, Boots teria se recusado a acompanhá-lo. Bonnie, operando sozinho, raptou um jovem de 14 anos chamado King em um ponto de ônibus e descartou seu corpo. Bonnie, em seguida, visitou a residência de Boots e se gabou de ter matado para o seu cúmplice. Em 1980, o assassinato, como era conhecido na imprensa, estava recebendo a atenção dos meios considerados. Em 29 de maio, um dos conhecidos de Bonnie, um adolescente chamado Bill, servindo uma sentença de prisão por roubo de carro, ouviu os detalhes do assassinato em um rádio local e suspeitou que Bonnie poderia estar por trás do assassinato. Pug relatou sua suspeita após investigar a fundo. Bonnie descobriu que ele teria uma série de condenação por ter abusado sexualmente de adolescente. E a polícia resolveu colocá-lo sob vigilância. Começou em dia 2 de 1980. Em 2 de junho, mesmo dia em que a vigilância policial de Bonnie começou, Bonnie matou sua última vítima, um trabalhador de uma loja de impressão chamado Steve, de 18 anos, que Bonnie sequestrou em um estacionamento. Ele foi morto no próprio apartamento de Bonnie, onde foi estuprado, espancado e estrangulado em seguida com sua própria camisa. Bonnie foi assistido nesse último homicídio por seu inquilino Jamie. Em 11 de junho, após 9 dias de vigilância, a polícia observou Bonnie tentar pegar 5 meninos adolescentes. Em seguida, conseguiu atrair um para sua van. A polícia o seguiu até seu carro estacionado em um estacionamento deserto, onde o prendeu no ato de agredir Ronald, de 15 anos. Em custódia,
Bonnie confessou sequestrar, estrupar e matar 21 meninos, homens, jovens nomeados Butts como seu principal cúmplice. A polícia também suspeita que Bonnie pode ser responsável por cerca de 15 outros crimes entre 26 de julho e 29 de julho. Bonnie foi acusado de 16 assassinatos, pelos quais ele confessou e sobre os quais o Ministério Público acreditou ter provas suficientes para obter uma condenação. Ele expressou remorso e disse a um repórter que perguntou a Bonnie o que ele faria se estivesse ainda em liberdade. Eu ainda estaria matando. Eu não conseguiria parar de matar, fico cada vez mais fácil. Com base na confissão de Bonnie, a polícia prendeu Vernon no dia 25 de julho e o acusou pelo acompanhamento de 6 assassinatos. Em 31 de julho, Murno foi preso e acusado de assassinar Stephen, e em 22 de agosto, Millen foi preso no Texas e acusado de assassinar Charlie Miranda e Jamie Butch, Millen, e todos concordaram em testemunhar contra Bonnie, em troca de seres poupados de pena de morte. A condenação. Bonnie passou 14 anos no corredor da morte, aguardando a execução na câmara de gás. Recorreu várias vezes contra a sua condenação, sem sucesso. Em 1992, após a execução de Robert, nos estados de Califórnia, optou por utilizar a injeção letal como um método alternativo de execução, pois a câmara de gás foi detida como cruel e incomum método de execução. Bonnie foi executado no dia 23 de fevereiro de 1996, a primeira pessoa a ser executada por injeção letal na história da Califórnia. Em sua última declaração dada ao diretor, 1 hora antes da sua execução, Bonnie novamente expressou remorso por seus crimes e deixou a nota que simplesmente declarou: "Eu sinto que pena de morte não é uma resposta para os problemas. Eu sinto que enviar a mensagem errada ao povo deste país. O jovem age conforme vê outras pessoas agirem. Em vez de agir como as pessoas dizem agir, aconselho que, quando uma pessoa tem um pensamento de fazer qualquer coisa séria contra a lei, que antes de fazer eles deveriam ir para um sítio calmo e pensar sobre seriamente." William Bonnie tinha 49 anos no momento da sua execução. Bonnie foi declarado morto 3 minutos antes da aplicação da primeira dose. O cúmplice principal de Bonnie, Vernon, se enforcou com uma toalha em 11 de janeiro de 1981, quando aguardava julgamento. Tinha dito à polícia que a matança havia sido um bom e curto pesadelo. Gregório, o operário de 19 anos de idade, recebeu uma sentença de 25 anos para o assassinato de Charlie. 15 anos em fevereiro de 1980, Jamie foi condenado a 15 anos pelo assassinato de Stephen. Muro tem repetidamente apelos contra a sentença, alegando que ele havia sido levado a aceitar um acordo de confissão. O quarto cúmplice de Bonnie, Billy, de 18 anos, que esteve presente no assassinato, de 15 anos, em março de 1980, recebeu a sentença de 6 anos por homicídio voluntário. Em julho de 1977, 3 anos antes da prisão de Bonnie, Patrick, que também selecionava. Durante a busca na van, foram apreendidos 3 facas, arames, corda de nylon e uma barra de metal, no qual ele espancava suas vítimas.
Sua última refeição, ele pediu 2 pizzas grandes de calabresa e linguiça e um sorvete de café. Comeu no último desejo. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse caso, se você já tinha ouvido falar ou não. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Por enquanto eu quero estar trazendo 2 vídeos na semana, mas eu não vou definir os dias da semana, porque eu ainda não especifiquei o dia. Eu quero trazer 2 dias, mas um vai ser brasileiro, caso brasileiro, e o outro será o caso internacional. Então não vou definir o dia por enquanto, mas vai sair 2 vezes na semana. E porque tem que ser bastante pesquisado, eu pesquiso bastante, eu me aprofundo bastante nos casos para me estar trazendo os casos bem pesquisados mesmo para vocês. E é isso, espero bastante que vocês gostem. Até os próximos vídeos.